Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a energia do caos na nossa vida, tá? Antes disso, eu vou ler um trecho aqui para vocês de um texto, tá? Acredito que muitas pessoas já ouviram também essa frase que eu vou falar aqui, né? Que no princípio tudo era o caos, né? No princípio era o caos. Todo mundo acho que já ouviu essa frase, né? Bom, mas vamos só ler um trechinho aqui. Como os sumérios achavam que o mundo tinha se originado, tá? Então vamos lá. Antes de todos os antes, nada existia a não ser Namu, o abismo sem forma. Um dia, Namu resolveu espreguiçar-se e novamente voltou a enrolar-se. Com esse gesto, ele criou Ki e Anu, respectivamente, a Mãe Terra e o firmamento. Bom, isso aqui é um trechinho, tá, de uma história bem maior do que isso, né? Com certeza. Eu queria explicar um pouquinho qual é a função do caos na nossa vida diária, tá? Bom, primeiramente que quando as pessoas estão em uma certa casa, a sabedoria divina é tão grandiosa que ela não vai colocar em uma mesma casa pessoas com pensamentos iguais. Por quê? Porque é através dos diferentes pensamentos que o ser humano cresce, que o ser humano se expande, tá? Então, em uma mesma casa você vai ter níveis diferentes de almas, né? De espíritos ali. Uns mais evoluídos, outros menos, uns conflituosos com os outros, e enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, porque essa é a intenção do universo, é canalizar todas as energias para que elas possam seguir rumo ao bem e a expansão consciencial, né? Porque o que é o ser humano se não a sua própria consciência? Então, em uma mesma casa, nós vamos ter pessoas que se dão bem, pessoas que se dão mal, pessoas que às vezes agridem umas às outras. E isso tudo é nada mais, nada menos do que necessário para o aprimoramento moral do homem, né? Bom, e o que está relacionado ao caos a isso, né? Geralmente, vou dar um exemplo mais simples antes da gente entrar na questão propriamente dita. Quando você vai arrumar a sua casa, quando você vai fazer suas tarefas ali diárias, geralmente você tem que desarrumar a sua casa, né? Tirar os móveis, colocar né, os objetos em outros lugares, para você estar limpando ali e estar para facilitar a sua limpeza ali. Então, o caos nada mais é do que a desordem que acontece antes da ordem, tá? E após essa ordem, que vem, né? Essa ordem após o caos, ela vem para o progresso humano. Então, muitas vezes, você pode ter situações complicadas na sua vida, situações difíceis de serem resolvidas, pode ter conflitos familiares difíceis, tá? Mas que estão ali, essa desordem que acontece e que muitas das vezes nós ficamos malucos, né? Nós não conseguimos entender.
Essa desordem que acontece, ela é para ocasionar uma ordem e um progresso seguinte, tá? Tudo que está relacionado a problemas pessoais, problemas familiares, enfim, qualquer problema que você esteja tendo hoje, observe muito. Depois que esse problema passa, você vai ver que você cresceu como pessoa, você vai ver que você evoluiu, que você tomou uma certa consciência e que as coisas do passado já não te afetam mais, né? Você vai perceber que você ficou mais forte, você vai perceber que você ficou. Enfim, você vai entender as mudanças que te aconteceram, né? Então vamos supor que você sempre teve problemas financeiros, e isso sempre foi um tormento para você. E de repente você se vê num lamaçal de problemas financeiros. Por quê? Porque aquilo ali está querendo te ensinar algo ali, né? Aquilo está vindo para te ensinar. E aí, de repente, você toma consciência de que é necessário ter um acompanhamento de alguém, né? Você toma consciência de que é necessário você ter olhar mais para aquele setor. Então, é difícil a gente falar isso, né? Não é fácil, mas toda vez que você tiver um problema, sempre pense que ali tem uma expansão da sua consciência, né? É Deus te impondo algo para que você cresça. É Deus te colocando barreiras para que você cresça, tá? Vamos dizer que você é uma pessoa muito nervosa, tá? Então, nada mais parece até meio contraditório o que eu vou falar, né? A gente não acredita nisso, mas é tão simples que parece ser. Só que nós não conseguimos entender isso. É uma coisa tão simples e o ser humano não consegue entender. Vamos supor que você é uma pessoa muito nervosa. Então, você vai sempre se deparar com outras pessoas que te deixam mais nervosa. Por quê? É o universo tentando enviar energias contrárias àquilo que você já é, né? Enviar mais energias daquilo que você já tem, para que você crie uma consciência de que você não pode ser nervoso. Então, o que que acontece? Você tem que entender que, às vezes, o óbvio, o ser humano, muitas vezes, ele não enxerga o óbvio. Então, vamos dizer, né? Voltando ao exemplo aqui da pessoa nervosa. Então, geralmente, essa pessoa vai ter familiares que a irritam, amigos que a irritam, pessoas de todas as formas vão tentar irritá-la. Por quê? Porque ela veio para aprender que não deve se irritar. É uma coisa tão boba que quando eu olhei por esse lado, a minha vida mudou completamente, completamente, né? Então, por exemplo, se você tem um filho que sempre te irrita, sempre te maltrata, dá uma olhada, né? Observa isso a fundo. Pensa o que aquela mensagem está querendo te passar, né? O que aquela situação está querendo te passar. O que você tem que aprender ali, né? Bom, eu vou contar um pouco
é um caso meu que eu já venho desde a infância, que eu nunca entendia esse problema. Eu sempre fui uma pessoa muito, na infância parecia que eu era meio perseguido, sabe? Eu tinha uma energia meio de perseguição. O que é essa energia de perseguição? Depois com mais idade, que eu fui entender isso. Tinha pessoas que, se eu abrisse a boca para falar algo, as pessoas já brigavam comigo, inventavam coisas que eu fiz, que eu tinha feito, que eu não fiz. Era uma coisa meio estranha, sabe? Mas na época, como eu era criança, eu não entendi isso muito bem. Eu não entendi isso muito bem. Até que passou para a fase adulta, esse problema continuou. Esse problema continuou na fase adulta, de eu estar caminhando assim, do nada, uma pessoa vir e cismar comigo do nada, né? Bom, até que chegou um ponto que isso ficou uma coisa muito, muito forte, entendeu? Eu comecei a rebobinar minha fita mental, né? E pensar, poxa, desde a minha infância eu tenho esse problema. O que é isso na minha vida, né? Comecei a tentar entender aquilo. E aí, como, né, a gente não pode mudar o outro, nós só conseguimos mudar a nós, eu comecei a buscar formas de acabar com esse problema, né? Então, como é que eu comecei a trabalhar isso né, na minha mente? Eu tenho que neutralizar isso aqui. Eu tenho que neutralizar. Bom, aí há pouco tempo aconteceu um problema parecido. Eu estava trabalhando, um rapaz do nada apareceu e cismou comigo. Começou de dentro do carro dele, assim do nada, né? A falar palavras grosseiras, me agredir verbalmente ali. Eu notei que o cara era parece que era um lutador de jiu-jitsu, né? Não, né? Não estou falando que todos os lutadores são pessoas ruins, mas enfim, nós tivemos um problema ali. Ele criou um caos comigo ali, né? Uma desavença que não tinha porquê. Na verdade, ele já veio na intenção de brigar comigo, né? E aí aconteceu realmente a briga e tudo, e foi uma coisa horrível. Bom, e depois desse problema, eu comecei a querer entender por que isso acontecia comigo. Que desde a minha infância eu tinha essas perseguições, sabe? E aí, como, né, no meu pensar, eu falei, bom, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar como eu ajo com o outro, né? Então eu falei, bom, a próxima vez que alguém quiser me tirar a minha estabilidade, me desestabilizar, né? Que alguém quiser me deixar nervoso, se alguém quiser me tirar do controle, eu não vou permitir isso mais. E aí, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu parei para abastecer num posto, tá? Era mais ou menos 1h da manhã. E aí, o frentista veio para abastecer e começou do nada também falar: poxa, você veio abastecer agora? Isso são horas de você abastecer? Por que você está fazendo isso? Que não sei o quê. E começou a falar assim comigo, do nada.
Falei, bom, esse cara está querendo criar um caos comigo. Eu falei, não, dessa vez eu tenho que impor o meu limite, né? E aí eu fiquei em silêncio, olhando para a cara dele e olhando aquela cena, ele fazendo aquela cena, né? Falei, bom, meu amigo, esse problema eu já resolvi na minha vida. Esse problema eu não tenho mais. Então eu fiquei olhando. Ele realmente, ele veio me agredindo, né? A minha vontade era de falar para ele assim: o que que você tem com isso? Se eu estou abastecendo agora esse horário. Se eu estou abastecendo esse horário, é porque eu preciso abastecer esse horário. Só que aí, o que que eu ia criar? Eu ia criar uma desavença desnecessária, eu ia criar um tumulto para mim mesmo, né? E que era uma coisa que eu já sabia no meu interior que eu precisava eliminar da minha vida, porque era uma coisa que eu já vinha desde a infância sofrendo, né? E aí eu fiquei só olhando, entendeu? Então, o que que essas histórias que eu estou falando aqui tem a ver com o assunto, né? Quando nós estamos na infância, a gente não tem aquela maturidade, não tem o porquê das coisas, né? E aliás, até hoje eu não tenho o porquê que isso acontecia comigo. Mas eu sei que eu não quero que isso aconteça mais, né? Então todo esse caos que foi gerado desde a minha infância, né? Por exemplo, todo esse caos que foi sendo gerado serviu para eu entender que eu tinha que evoluir, que eu tinha que passar por cima disso, independente das outras pessoas, independente do que acontecesse, né? Eu vou dar um exemplo da minha infância, que foi assim um exemplo que eu lembro até hoje. Foi um exemplo na infância, né? A gente não tem muita noção das coisas. Então eu tinha eu tinha mudado para um prédio num bairro aqui da minha cidade. Tinha chegado poucos dias no prédio e um rapaz estava sentado na escada com a palma da mão assim na escada. E eu vi que a mão dele estava na escada. E eu passei assim bem para o lado. Eu vi que eu não pisei na mão dele, né? Até por um motivo, eu distanciei dele para não pisar na mão. E do nada ele falou que eu pisei na mão dele, né? Do nada, assim. E ele ficou falando que eu pisei, eu falando que não pisei, ele falando que eu pisei, ele falando que eu falando que não pisei, ele falando que pisou, que eu pisei. E aí começou a discussão. Isso do nada, gente, do nada, tá? E isso, né, esse é só um simples exemplo. Isso foi na minha vida toda, na minha vida toda, tá? Para ter ideia, eu tive problema até, bom, até na faculdade eu tive problemas desse tipo, tá? Eu não sei se eu incomodava as pessoas, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de me expressar. Eu não sei se isso incomodava. Eu não sei o que que tinha ali por trás. Mas só que eu vim carregando isso a minha vida toda. A minha vida toda. E como eu não tinha pessoas ao meu lado instruídas para me dar uma orientação sobre isso,
e como isso também era uma coisa que passava como sendo eu o responsável, então eu ficava à mercê das situações, entendeu? Bom, até que, né, chegou nesse ponto onde eu resolvi acabar com esse caos na minha vida, né? Eu entendi que aquilo era um distúrbio que veio me acompanhando e que, por eu não ter consciência na época, eu não conseguia manipular aquela energia, né? Até que eu descobri que eu tinha que inverter esse papel, inverter essa situação e acabar com isso. Bom, então isso é um dos exemplos de tipos de caos, né? Então essa desordem que acontecia comigo, ela veio para me acarretar um crescimento pessoal. Só que as coisas, né, volto a dizer que são tão automáticas nesse mundo que a gente vive, que a gente não para pensar, a gente não para raciocinar sobre isso. Então eu vivia, achava que aquilo ali era normal, aconteceu, né? E aconteceu uma, duas, 10, 20, 50, 200, sei lá quantas vezes foi na minha vida toda. E foi acontecendo. E eu fui deixando. Então é isso, gente. Tente ver o que está te afligindo. Tente observar quais são o caos da sua vida, né? Muitas vezes a gente tem umas dinâmicas familiares complicadas, umas dinâmicas familiares que são cheias de armadilhas, cheias. Então você tem que entender essas dinâmicas também, né? Colocar os seus limites, se impor, ver qual a sua função ali na família, né? Como a gente fala, né? O pai tem que ter a função de pai, a mãe a função de mãe, o filho a função de filho, né? Agora tem muitas famílias onde o filho é pai, a mãe a mãe é filha, né? O pai é mãe ou a mãe é pai e mãe. Então, sim, são funções ali que você tem que estabelecer, né? Colocar limites, se impor. Então é isso. Tenta observar, tenta analisar toda a sua questão familiar e o que é aquilo ali tá te querendo te mostrar, né? Por exemplo, existem níveis espirituais, níveis de consciência, né? Então, às vezes, você vai ter um filho que ele precisa de mais atenção do que o outro. Isso é normal. Por quê? Porque, às vezes, a consciência dele é menor, né? Uma coisa muito importante é você entender também os seus aspectos, né? Quem você é ali no mundo, qual a sua função, o que você veio, qual as suas tendências, tanto a nível profissional, amoroso. Quando a gente nasce, agora só um adendo aqui, né? Nós viemos com 10 energias que nos circundam. São 10 energias, tá? São 10 energias que nos circundam. Essas energias, elas estão alinhadas com alguns pontos da cabeça do ser humano, né? Então tem o ponto central,
Tem o terceiro olho, nuca, lado direito, lado esquerdo, tá? Essas energias, elas podem ser boas ou ruins. Depende como você manipula aquilo ali, né? Então, se você utiliza essas energias a seu favor, a sua vida caminha bem. Agora, se você não sabe nem quem você é, como é que você vai usar essas energias a seu favor, tá? Então, assim, observa quem é você, observa quem são os outros, observa cada familiar, entendeu? Observa o que cada um está fazendo ali na casa. Às vezes, você tem uma abordagem com seu filho, e aí você fala assim: nossa, meu filho não faz nada, meu filho só fica procrastinando, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo outro. Mas você parte de uma mente julgadora, entendeu? Parte de uma mente julgadora. E às vezes o jeito que você está lidando com ele não é o jeito que ele vai entender, né? Então, assim, existem formas e formas de se falar a mesma coisa. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de se trancar no quarto para estudar, são pessoas que são mais dedicadas ao estudo, são menos focadas no mundo exterior. Tem pessoas que já são mais focadas no mundo externo do que interno. E isso você tem que ir analisando no seu filho, observando o que meu filho faz. Puxa ele um pouco para o outro lado, entendeu? Tenta puxar ele para o outro lado, para um outro viés, né? Eu vou dar um exemplo da minha menina. Eu tenho uma filha e eu sei que ela tem uma certa tendência a fazer as coisas muito aceleradas, muito rápidas. Então eu observo isso e eu trabalho puxando contra, entendeu? Não é que eu vou tirar a natureza dela, mas eu tenho que mostrar para ela que ela tem que desacelerar um pouco para ela entender o que está ao redor dela, né? Por exemplo, eu tenho uma mente muito acelerada, só que eu não sabia disso. Eu vim estudando, né? Eu vim estudando, e aí essa consciência veio, né? Eu criei essa consciência. Então hoje eu sei que muitas coisas que eu falo, por eu ter uma mente acelerada, as pessoas não entendem, porque às vezes eu estou além do que aquela pessoa está entendendo. Então eu sei que muitas das vezes eu tenho que perguntar mesmo se a pessoa entendeu aquilo que eu falei, que eu disse, né? Eu tenho que desacelerar na voz, né, na fala. Então, assim, gente, todo mundo está no mesmo barco, entendeu? Todo mundo está no mesmo barco. Cada um tem uma dificuldade. E a ideia é você compreender as suas dificuldades e a do outro. E isso se tornar uma coisa melhor, né? Você conseguir harmonizar, vamos dizer assim. E o caos, quando se gera esse caos na família, ou às vezes até numa empresa, ele vem para o progresso. Só que o momento do caos, ninguém entende isso, né? Vamos supor também um outro exemplo, até a pandemia. Nós podemos dar um exemplo até a pandemia, né? Foi um momento de caos. Todo mundo saiu da sua zona de conforto.
Só que depois que acabou, né, assim que está acabando isso aí, eu te garanto que teve pessoas que inventaram alguma coisa, pararam um tempo para raciocinar, né? A parte da internet aumentou drasticamente o uso da internet. As pessoas estão sendo mais vistas. Então, assim, gerou um caos, mas gerou muitas coisas benéficas, né? Muitas coisas benéficas e maléficas também, né? Então, sim, tudo tem os dois lados. Nós estamos num mundo de polaridades, né? Então, não tem como. E assim, observa depois, analisa na sua vida todos aqueles momentos que você teve de dificuldade, o que aconteceu depois daqueles momentos. Como você cresceu, como você agiu, como você parou de, às vezes até de brigar com você mesmo, né? Você vai perceber que muita coisa mudou a partir de experiências dramáticas, assim, né? Vamos dizer. Bom, pessoal, isso é assim, o meu entendimento sobre o caos, tá? E como eu sempre gosto de finalizar os meus vídeos, eu não sou dono da verdade. A gente tenta só agregar algum conhecimento. Quem souber mais sobre o assunto, quiser dar sua opinião, né? Nós estamos sempre à disposição, o canal é para isso, tá bom? E eu agradeço a vocês, muita luz, muita paz.